Internautas do mundo inteiro, né, e da nossa região. É um prazer estar aqui com você. Sou o Patos, né, fui convidado, com muita honra estou aqui, com muita alegria para participar com você dessa entrevista. Eu sou Dário Rodrigues, a maioria me conhece, eu sou de João Pinheiro, moro em Patos há muitos anos, sou jornalista, publicitário e estou na política também há muito tempo e com isso a gente vai aprendendo muito, né? Eu quero mesmo agradecer e estou aqui à disposição para suas perguntas, as perguntas do Sou Patos, né? E é com muito orgulho que eu estou aqui. Como eu disse, nasci em João Pinheiro, em 1952, tenho 70 anos muito bem vividos e vim para Patos de Minas muito novo. Meu pai era marceneiro, né? Começou a trabalhar lá com marcenaria, trabalhou em algumas empresas de Patos, depois ele montou uma pequena indústria que está até hoje na Avenida Brasil, e eu trabalhei com meu pai a vida inteira, e desde os 7 anos de idade fui para o Grupo Santa Terezinha e ajudando meu pai lá no Canadá. Ele até brincava que eu mais atrapalhava do que ajudava, mas eu estava ali agarrado com ele até muitos anos, foram muitos anos lá de Avenida Brasil. E continuei também trabalhando e estudando no estadual, e assim foi minha vida. Eu sou jornalista e fui dono de uma emissora de rádio em João Pinheiro, né, a Rádio União de João Pinheiro, por uma temporada, e depois voltando para Patos e continuando no ramo de madeira. Depois eu deixei a empresa e trabalho com publicidade. E na política eu estou exatamente há mais de 40 anos, né, desde 1980, sempre participando de campanhas políticas, de reuniões, de decisões, né? E numa campanha política eu praticamente já trabalhei em todos os setores, ou já ajudei, ou já planejei e executei, né? Todos os setores praticamente, de apresentar comício, de tesoureiro, de coordenador, e marqueteiro, e aí, além de gostar muito, porque o meu avô foi prefeito em João Pinheiro, e de todos os netos eu sou o mais velho, e o único que gosta de política sou eu, da turma toda. Ele teve 12 filhos, e todos casados e tem filhos. E o único que gosta de política e entrou na política, está na política de bastidores, foi o Dário Rodrigues. Deus me deu alguns dons e alguns dons eu desenvolvi ao longo da minha vida. E a publicidade é venda. E venda, eu vendo desde menino, né? Porque eu trabalhei com meu pai a vida inteira, trabalhava no balcão lá, na madeireira, e fábrica de móveis, material de construção, vidraçaria. Então, vender é uma arte para poucos. E uma vez até fui convidado lá no curso da faculdade e falei para a turma lá, o professor falou, você vai falar 15 minutos. Eu falei os 15 minutos. E depois demorou muito, porque foram muitas perguntas. E um negócio interessante, porque você pode ser o melhor publicitário do mundo em criação. Eu não sei criar, eu sei vender. E falei para os alunos lá, vocês podem criar as melhores peças do mundo. Se não tiver quem vende, elas vão ficar na gaveta ou em cima da mesa. Então esse dom que Deus me deu, né, quando eu nasci, eu desenvolvo até hoje, porque eu já fiz alguns cursos também na área de vendas, né? E então tem a minha empresa, Ativa Publicidade, e continuo na luta e visitando meus clientes, e a maioria também me conhece, me chama, e política também, né? Porque uma coisa é ligada à outra, porque quando você está numa campanha política, precisa muito disso, né? Quem que vai levar isso para as pessoas? Eu tenho esse dom e desenvolvi também, aprendi, né? Então eu trabalho exatamente nessa linha. Eu assessoro alguns candidatos aí ao longo da minha vida, como realmente, inclusive nesse momento estou assessorando um candidato também, a deputado federal. Então, essa é a minha vida. Eu adoro o que eu faço e gosto de fazer e sei fazer, principalmente vendas. Visitar clientes, levar o produto, conhecer o produto, explicar para o cliente o que é que eu estou oferecendo e possivelmente fechar a venda. O marketing empresarial é interessante porque quanto mais o mundo evolui, o marketing também, como tudo na vida, também vai evoluindo. E eu não vendo muito porque eu trabalho principalmente o cliente, sabe?
Porque você tem que chegar no cliente com aquela estrutura de apresentar o seu produto, não é isso? Tem tempo, você precisa ter tempo, ter conhecimento de tudo que você vende. Então o marketing empresarial, eu até entendo que ele é mais difícil, porque com a conjuntura brasileira hoje, com as dificuldades que os empresários estão passando, é um pouco mais difícil, né? Não convencer, porque eu não uso esse termo de convencer, eu uso o termo de apresentar as propostas e falar com ele, olha, quanto mais você anunciar, mais você vai vender. Agora, se ele vai entender isso, é outra história. E na área política, eu até, para ser bem franco, acho mais fácil, viu? Porque você tem que... O que eu mais gosto na política, nas campanhas políticas, eu já participei muitas, é ir para a rua e conversar com as pessoas. Primeiro, porque o ser humano hoje, ele precisa muito também de um ombro amigo, de um conselho amigo, e um ouvido amigo, principalmente, para escutar as pessoas. E hoje, nessa correria nossa do mundo, nós não estamos tendo muito tempo disso, né? Então eu faço isso, aprendi a fazer e gosto muito de fazer. Então essas são as diferenças, né, daquela questão política, o marketing e empresarial. Elas foram sensacionais, né? Porque muitas pessoas não entendem ou jogam pedra. Mas eu sou tranquilo, porque graças a Deus sou muito independente, né, em tudo que eu faço. Meu pai me ensinou e minha mãe me ensinou isso a vida inteira. E eu sempre falo naquilo que eu vou fazer, profissionalmente. Profissionalmente. Tanto é que eu tenho a tranquilidade de a vida inteira ser amigo de todos os prefeitos que passaram pela prefeitura durante o período que eu estou em Patos de Minas. Porque a política é a arte de fazer amigos. E eu trabalho nessa linha. Eu trabalho nessa linha. Por isso é que eu sou muito respeitado, graças a Deus, e tanto trabalho de um lado político como do outro, com tranquilidade, com a cabeça erguida, com o dever cumprido, a missão cumprida daquilo para o qual sou contratado. É muito tranquilo e eu gosto muito, e graças a Deus tenho uma ligação muito grande, citando novamente, com todos os ex-prefeitos de Patos de Minas. Eu sinceramente conheço todos os vereadores, né, de Patos de Minas, eles me conhecem bem, e quando eu tenho a oportunidade de conversar com cada um, sempre tenho, eu falo muito abertamente, porque eu nunca aprendi a viver em cima do muro. Eu sou ou não sou, e sou o Patos, né? Que eu estou aqui agradecendo mais uma vez essa entrevista. Então, falei muito abertamente com cada um que eu já encontrei, que eu achei um absurdo, uma coisa desproporcional no Brasil que nós estamos vivendo, salário mínimo R$ 1.214, o salário de professora, que eu tenho 5 irmãs professoras, hoje aposentadas, eu conheço muito a profissão delas, né? Porque eu também fui aluno a vida inteira. É um salário diminuto, né? Um salário ridículo, pífio, e vereador ganhar essa quantidade. Eu acho que, no máximo, 2 salários mínimos eram muito bem pagos. Eu lembro, mas muito bem mesmo, quando o vereador não ganhava. E aqui a gente podia ficar um tempão citando o nome. Não vou citar o nome daquela época, daquela turma, que era muito amigo da gente também, não recebia. Que é um trabalho que deveria ser voluntário. Ou 2 salários mínimos é muito bem pago, muito bem pago. Agora de 10 passar para quase 13, não tem cabimento, sou completamente contra. É um problema e eu arriscaria aqui, sem medo nenhum, de falar que não vai ser eleito ninguém, sabe? Porque cada partido depende de um número de votos. Eu não sou muito bom nessa matemática, mas a gente vê falar. E a questão de quanto mais candidatos, mais isso vai sair pelo ralo. É uma pena, né? Porque nós temos um deputado só estadual, nós já tivemos 3 deputados estadual e 2 deputados federal, né? E hoje, Patos de Minas, já há algum tempo, não consegue eleger. Um dos motivos é esse. Eu estava vendo a lista agora mesmo, essa lista muda, tudo bem, mas 12 candidatos a deputados estaduais e pelo menos 5 candidatos a deputados federais. Tinha que haver uma união dos que comandam a política em Patos de Minas, não é isso?
e lançar um candidato em condições de ser eleito. Porque tem partido que vai precisar de 80 mil votos. Patos de Minas hoje tem 114 mil eleitores. É um número muito considerável. Poderíamos ter menos candidatos e em condições de ser eleito. É uma pena. E aí, essa carga fica principalmente aos líderes políticos que não preocupam com essa situação. Não preocupa. Você vê, aqui em Patrocínio nós temos deputado federal e Patos de Minas não tem. Uma cidade muito, praticamente o dobro, né, de Patrocínio. Então é uma pena mesmo. Minha política, infelizmente, mostra esse lado terrível, esse lado custoso, esse lado complicado, porque essa quantidade de candidatos é impossível eleger. O candidato a deputado federal de João Pinheiro, né, meu conterrâneo, e ele foi candidato a deputado estadual na eleição passada, teve uma votação bastante razoável e continuou trabalhando, né? E aí eu sou muito tranquilo quando as pessoas, normalmente, praticamente todo dia, ô Dário, mas por que você está apoiando o candidato João Pinheiro? Eu tenho uma resposta tranquila, mas facinho. Fala, primeiro, porque infelizmente a nossa cidade de Patos de Minas não tem um candidato que, vou dizer até que não seria o único candidato, mas se fosse dois, quem sabe, para ter condição de eleição. E vários candidatos de fora, como acontece todo ano em Patos de Minas, infelizmente, vão trabalhar aqui e vão ter voto aqui. E esse candidato que eu apoio, que eu trabalho para ele, né? Eu sou profissional, trabalho para ele e estou abrindo portas para ele aqui na cidade todo dia e a gente espera que ele tenha uma votação bem legal aqui também, né? E ele tem condições de ser eleito, porque ele está trabalhando em várias cidades do estado de Minas, Noroeste Mineiro, Alto Paranaíba, trabalhando em várias cidades, né? E ele tem uma condição verdadeira de ser eleito. Então eu assumi a campanha dele, eu sou contratado para isso, eu sou profissional, gosto do que eu faço e procuro fazer com toda a dedicação e com todo carinho. Eu vou até um pouco além, né? Eu vou falar então num geralzão mesmo, inclusive de Brasil, né? Eu sou partidário do atual presidente e trabalho para ele, tenho uma noção, uma vantagem e penso que ele precisa ser reeleito para o bem de nós todos brasileiros e para o bem do Brasil. Minas Gerais é bastante tranquilo também, porque eu sou partidário do atual governador. Na minha visão, ele faz um trabalho muito bom mesmo, e também merece ser reeleito. E no caso de Patos de Minas, eu gostaria muito, inclusive eu conversei com a liderança política antes de assumir a campanha do candidato a deputado federal de João Pinheiro, nessa linha que eu vou bater sempre. Patos de Minas tem condição de eleger um deputado federal? Falando mais no caso de deputado federal. A resposta foi que naquele momento, até porque foi no início do ano, que não tinha. E eu continuo acreditando que não tem. É uma pena, voltando a falar no assunto, porque Patos de Minas merece um deputado federal. E as lideranças não trabalharam nessa linha para o mal de Patos de Minas e da região. Porque se tem um deputado federal aqui em Patos de Minas, essa quantidade de municípios que converge para cá, por exemplo, na Amapá são 18, na saúde são 33, então é uma cidade polo e merece um deputado federal. Hoje na comunicação fantástica que nós temos, né, que você fala que abrange o mundo inteiro, realmente é muito fantástico, é muito bom mesmo. E na minha época eu não tinha isso, hoje tem, né, para a nossa alegria, para o nosso conforto, para a nossa educação, para o nosso viver, para o nosso hoje, né, muito importante. Eu quero deixar um abraço muito grande, um abraço apertado para todo mundo mesmo e falar que política é a arte de fazer amigos. Pelo amor de Deus, não brigue, não discuta, né? Não crie inimizade com esse momento político. Vamos votar, precisamos votar, escolha bem o seu candidato, pensa, analisa propostas e vote naquele que você realmente escolher e cobrar depois, que é muito importante, né? Muito importantíssimo você cobrar depois.
Eu tenho 70 anos, preciso votar? A lei me faculta a não votar. Mas eu voto com a maior tranquilidade do mundo, com a maior alegria do mundo, com a maior satisfação do mundo, porque votar é importante, muito importante, porque você vai eleger aquele que vai gerir os destinos de Patos de Minas, no Legislativo, em Minas Gerais, no Executivo, que é o governador, e no Brasil, que é o deputado federal, senador e o presidente da República.